Tesouro IPCA acabou de fazer um Pix de mais de 250 bilhões de reais. E uma parte foi para o brasileiro. Será que é o seu caso? E tem relação com essa rentabilidade que ganhou do CDI, ou seja, 250 bilhões e ainda a rentabilidade que ganhou do CDI. Se você aplicasse 10 mil reais em 2016, você receberia de Pix 32 mil aproximadamente. Frente, caso você depositasse um 100% do CDI, você receberia 24 mil. Mas por que não 26 e 35? Tem que descontar o imposto. Tudo bem? O Tesouro deposita 257 bilhões nesta segunda. Bom, a pergunta é o seguinte: o que você irá fazer com esse valor que acabou, observe, acumulando 255%? O Banco Inter comprou em 2016. Muitos acabam dizendo que vão investir ou nesse ETF GPCA11. Estou percebendo que a internet está falando muito desse ETF, que acaba replicando alguns títulos do Tesouro, que é do pessoal do Grupo Primo, o Nigro e o Perini, mas também alguns estão querendo investir no Tesouro, visto que estamos falando em um IPCA mais 8,14%. Olha para mim. Você tem que saber, entender exatamente o que significa um título público e o que significa esse ETF, para que você possa tomar sua decisão, entender as vantagens, entender exatamente como é esse Pix, se cai na sua conta ou não. E você precisa também me responder. Para você, qual é a melhor opção? O Tesouro IPCA ou investir em um ETF que acaba replicando os ativos dentro do Tesouro IPCA? Algumas pessoas dizem que o Tesouro IPCA é a melhor oportunidade do mercado. Outros dizem o famoso mito do Tesouro IPCA. Eu ainda vou falar com você sobre isso, tá? Mas, olha para mim. Vamos para a questão. O primeiro ponto que você tem que saber é que, na verdade, desses 257, vamos puxar aqui para baixo, o Pix na conta física CPF será de 13 bilhões. Pô, Osmar, e o restante? Irão para empresas. Quer dizer, então, que no Tesouro Direto quem mais investe são empresas e não pessoa física? Se você não sabia, bom, prazer, estou te apresentando e provando para você agora. Você olha aqui, ó, Tesouro Direto, em dezembro de 25, 2%, 2,57%. Em maio, 2,88%. Em junho de 26, não chegou nos 3%. Basicamente, quem acaba investindo mais são as empresas de previdência, instituições financeiras, que às vezes pegam uma boa quantia, via de regra maior, se você perceber, fundos de investimento, não residentes, ou seja, a galera que tem dinheiro, né? E a maior parte não necessariamente é o Tesouro IPCA. A maior parte é a taxa flutuante. Então temos a Selic aqui, por exemplo. Observe, 21% de pré-fixado. Agora, você deve entender que... Então, ok, eu entendi que o Tesouro IPCA quem movimenta são as empresas. Eles receberam um Pix bem maior do que as pessoas físicas. O Pix irá cair automaticamente na sua conta. Pronto, com esse recurso financeiro, se as empresas investem muito no Tesouro IPCA, então vale a pena investir no Tesouro IPCA do que nesse ETF que estão comentando. Tem vantagens de cada lado. Você entenderá agora quais são as vantagens para que você possa entender, de acordo com a sua realidade, qual a melhor opção. Eu só te peço antes, você já sabe, o meu nome é Osmar Tanajura, para você curtir aqui o vídeo e se inscrever no canal. Se o vídeo te agregou em algum ponto até agora, ou se você já viu algum vídeo aqui do canal, contando com qual vídeo, Osmar, contando com esse vídeo de agora. Você toma sua decisão. Se não agregou, não tem problema. No decorrer do vídeo, você toma a sua decisão, como eu digo, no decorrer da aula, que eu sempre chamo isso aqui uma aula. Vamos olhar primeiro o ETF. Bom, o ETF tem uma cota patrimonial de 25,70. Essa cota acaba variando. Quando você olha para a cota do Tesouro, IPCA 2032, estamos falando em 29,75. Então, basicamente, é a mesma cota. É a mesma coisa, compreendeu? Pronto, a taxa global e a taxa de custódia, se você somar aqui, dá 1%. Qual é a taxa? No 1% não, né? 0,01%. Se você olhar qual é a taxa que o Tesouro acaba te cobrando, 0,02%. Então, opa, a do ETF é menor. Preço, basicamente a mesma coisa. Preço mínimo. Quando você olha
em relação à parte tributária, melhor. Aliás, na parte da alíquota, aqui, melhor. Mas na parte tributária também melhor. Por quê? Porque no Tesouro, ele irá te cobrar aquela regrinha clássica, 27,5%, 22,5%, 17%. Ou seja, ele irá te cobrar 15% de imposto de renda quando você vender o seu ativo somente depois de 2 anos. A partir disso, sempre será um valor maior do que 15%. Caso você venha comprar o ETF, não. Independentemente se você for vender hoje, amanhã, daqui a 1 ano ou daqui a 1 ano e meio, você irá pagar os 15% de imposto. Portanto, você irá pagar menos no ETF do que no título do Tesouro. Caso você compre diretamente no site do Tesouro Direto, você só irá pagar a mesma coisa quando ultrapassar 2 anos. Ótimo, então entendi. Preço, mesma coisa, parte da alíquota do ETF é melhor e a parte do imposto, existe uma eficiência tributária no ETF. Ah, mas eu vou durar mais de 2 anos no título. Não, é uma outra conversa. Sabe por quê? Aliás, é uma outra conversa também, porque esse próprio ETF, ele acaba investindo em títulos do mercado IPCA ali com um duration de 2 anos. Osmar. Então, vamos dar uma olhada aqui um pouco melhor. Basicamente, são esses títulos aqui, principais ativos que eles têm atualmente. Tudo bem? Atualmente. Então, vamos destrinchar para que você possa compreender. Pensando, vou botar aqui ETF, e vou colocar aqui do lado, o Tesouro, ok? Bom, pensando na parte tributária, o ETF é melhor. Então, eficiência tributária com ETF. Ok. Pensando na parte cota, tanto de um lado é positivo, como do outro lado, visto que eles têm uma cota com valor muito próximo. Pensando na parte de marcação mercado. Pensando na parte de marcação mercado, aqui, não sei se você sabe, esse ETF fica um pouco exposto demais. Então, marcação mercado, eu vou considerar que o Tesouro é um ponto mais positivo. Porque perceba o seguinte, quando você vai investir nesse ETF, eles acabam aportando em ativos ali próximos de 2 anos. Os títulos que vão vencer ali próximo de 2 anos, basicamente. Sabendo disso, qualquer oscilação que tiver, a marcação mercado, você pode acabar sofrendo mais. E você iria vender daqui a 1 ano e meio. Ah, Osmar, e no título público também não sofro? Sim, mas o duration é bem maior. Então, antes de 2 anos, estamos falando de 6 anos, 10 anos. Você pode ter um prazo maior para poder vender aquele ativo. Vamos dizer que você comprou um ativo e você está perdendo dinheiro. Só que esse ativo, basicamente, você combinou de vender, porque você comprou ele, em 2 anos para frente. Só que esse outro ativo tem um duration de 10, 15 anos. Ou seja, eu vou aguardar, eu vou me fingir de morto aqui. Então, pensando em marcação mercado, os títulos, eles fazem um pouco mais sentido, fica menos exposto, é menos sensível para você. Agora, também tem outro detalhe, que é a questão do spread. Então, olha para cá. O que é o spread? Eu vou te explicar, só deixa eu marcar aqui para você. A questão do spread, eu vou colocar aqui do lado. A questão do spread fica melhor para o Tesouro. Como é, por agora, um ETF novo, existe um spread um pouco maior. Quando você vai vender um ETF, você espera que esse ETF custe ali basicamente o mesmo valor. Então você irá em relação ao valor do ETF, ao valor que tem dentro do ativo. Ou seja, você vai vender um ETF que custa ali R$30. Ou seja, irá nortear mais ou menos por esse preço. Quem faz para que isso garanta é um controlador. Então esse controlador irá tentar garantir que aquele preço ali fica próximo de R$30. Um ETF bem antigo, bom, isso é mais simples de se fazer. Um ETF que tem um bom volume, mais antigo, é mais simples de se executar. Só que um ETF novo, que terá muito volume de compra e venda,
você tem uma dificuldade um pouco maior. Então você pode acabar pagando um pouco mais. E você pode acabar vendendo por um pouco abaixo do que você estava esperando. Ah, Osmar, é muito? Não, se você investir 100 mil, 200 mil, talvez você não veja tanta diferença. Mas a depender do valor que você irá aportar, tem esse detalhe. Só que aqui tem uma outra questão que eu acabei de pensar agora. Provavelmente, até vou colocar aqui no ponto positivo do ETF, provavelmente aqui você pode acabar se expondo em uma maior quantidade. O que isso significa? Não sei se você sabe, no Tesouro existe um limite, se eu não me engano, de R$1 milhão que você pode investir no mês. Se não é esse valor, é mais ou menos por aí. Sabendo disso, no ETF não necessariamente tem esse limite. Se existe esse limite, assim, eu não sei de onde eles tiraram, mas na teoria não existe esse limite. Consequentemente, olha que interessante, você consegue se expor mais em títulos vinculados ao IPCA por meio de um ETF com um valor mensal acima de R$1 milhão. Antes não era possível. Você vai falar, Osmar, vamos lá. Eu quero comparar com outros ETFs de renda fixa que existem no mercado. Tem ETFs que estão replicando a taxa Selic. Não, mas não é a mesma coisa. Não, mas eu quero então comparar com um ETF que está vinculado a títulos públicos e pagam juros semestrais. Também não é a mesma coisa. São propostas diferentes. Porque senão eu te falo assim, por que a gente não compara então com um ETF que está replicando nas empresas de inteligência artificial? Você percebe que não tem muito sentido? Eu entendo que você pensa que renda fixa é tudo a mesma coisa, mas não é. Na teoria, na hora de investir, não faz tanto sentido, porque são propostas diferentes. Mas claro, você pode acabar querendo esse comparativo, se você quiser, de algum ETF específico ou algum outro ativo, pode deixar aqui embaixo que eu faço o comparativo para você. Eu jogo um prazo lá para cima. Igualmente, eu já fiz no Tesouro IPCA 2032. Ou seja, aqui tem 2 pontos. Primeiro ponto, você entendeu que aqui você tem que avaliar de acordo com a sua realidade. Quero eficiência tributária, faz mais sentido o ETF. Ah, quero escolher por preço de cota. Basicamente, eles são a mesma coisa, né? E quero pensar, até vou deixar aqui, para que você entenda, por alíquota. A alíquota também é pelo ETF, que ele tem uma alíquota menor, que nem a gente viu. A dele é 0,01%, o do Tesouro é 0,02%. Opa, eu quero pensar na marcação mercado. O Tesouro é um pouco melhor nesse sentido, pensando no duration, a depender do ativo que você venha comprar também. Não, eu quero pensar no spread. O Tesouro, inicialmente, por agora é um pouco melhor. No futuro, basicamente ficará a mesma coisa, né? E eu quero aportar mais de R$1 milhão. Espero que você consiga aportar mais de R$1 milhão no mês. Bom, se essa é a sua intenção, você pode pensar em um ETF, por que não? Aqui não é uma recomendação financeira, mas para que você avalie a sua realidade de vida. Agora, olhando para eu quero pensar em um Tesouro IPCA 2032, ou até se não um Tesouro 2060 e pouco, que todo mundo fala que é a melhor oportunidade. Eu fiz uma conta, eu literalmente peguei na sua mão e fiz uma conta o quanto cada um em certo prazo você irá ganhar. Bem como eu também verifiquei o famoso mito do tesouro. Sim, tem esse mito. E é bom você conhecer esse mito antes de começar a pensar em investir. Por isso que eu fiz da seguinte maneira. Aqui do lado é o vídeo do mito do Tesouro IPCA. É importante que você primeiro veja esse vídeo para depois você procurar no canal o Tesouro IPCA 2032 ou se não 2065. Eu já fiz vídeo aqui também para você. Recomendo que você assista. Não deixe de curtir aqui, se inscrever no canal. Você já sabe, meu nome é Osmar Tanajura. Um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco.